capítulo 6 do livro de Lucas, fala assim: E aconteceu que no segundo sábado, depois do primeiro, passando eles pelas searas, os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer aos sábados? E Jesus respondendo-lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado que ele entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os pensamentos deles, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele o fez assim, e a mão lhe foi restaurada sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre os que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais também os chamou de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados por espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e desprezarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e vos alegreis, porque eis que é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque todavia já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que isto ouvis digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam.
E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a capa, nem mesmo a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que vos façam os homens, da mesma maneira lhes fazei vós também. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão a vós. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Porque atentas tu no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dá mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque a abundância do coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente de água bateu com ímpeto naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre terra, sem alicerces, na qual a corrente deu com ímpeto e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O capítulo 6 de Lucas é um capítulo bem extenso que fala sobre os mistérios do Senhor. Vai falar aqui sobre frutos, sobre fundamento, sobre amar os nossos inimigos, sobre não julgar o próximo, sobre escolher quem vai andar o caminho conosco. Vai falar sobre o sábado. E nós vamos iniciar esse ensino sobre o sábado. Jesus era judeu. É judeu porque ele ressuscitou. E virá como judeu. Então Jesus, ele, assim como os judeus, guardam o sábado porque é mandamento do Senhor. O que é guardar o sábado? Guardar o sábado é santificar o seu sábado, deixando de fazer as coisas que é proveito para você, para edificar o nome de Deus. Seja instruindo pessoas, curando, libertando, falando do evangelho, anunciando, compartilhando,
santificar o sábado para Deus, não para nós mesmos, não fazendo as nossas vontades, mas fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E para que o reino cresça, nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. E Jesus, estando diante de fariseus, sacerdotes, pessoas importantes dentro da casa de Deus, Jesus, ele veio para contrariá-los, porque Jesus era e é a palavra viva de Deus. Porque muitas vezes no nosso pensamento nós lemos, mas a interpretação ela é válida para cada um de acordo com o seu conhecimento espiritual. E diante deles, o sábado era sagrado e é sagrado. Porém, eles observavam se Jesus iria curar no sábado. E Jesus pergunta para eles se é lícito fazer o bem ou fazer o mal. Se é lícito dar vida ou matar uma vida. E para que edifique o reino de Deus, sim, é importante curar no sábado. Esse é um trabalho espiritual. Esse é um trabalho onde a vida está em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a nossa vida, porque a nossa vida é que vai edificar e louvar a Deus. Então, se Jesus conhecia aqueles corações e aqueles pensamentos, ele com certeza saberia se colocar no seu lugar onde ele foi chamado. Porque muitas vezes as pessoas criticam. Você está se alimentando? Você está curando? Você está falando algo bom que edifique as pessoas no sábado? Mas Jesus, ele explica que os seus discípulos estavam com fome e que eles estavam comendo porque eles estavam trabalhando para o Senhor. Jesus também explica que todo aquele que vem a ele recebe cura, recebe salvação, recebe libertação, porque da sua boca saíam palavras de virtude. Ele tinha e tem o poder de Deus em si, porque ele é o único que pode curar e perdoar pecados. Então todos ficavam atemorizados com os ensinamentos dele, porque as palavras de Jesus, elas penetravam na alma. E Jesus vai falar sobre a cura que faz com que as pessoas sejam transformadas, sejam edificadas para a glória de Deus. Nesse capítulo nós vemos que Jesus, ele chamou os seus discípulos para com ele andar. E quem que você tem chamado e com quem você tem andado nesse caminho para a edificação do reino de Deus? Precisamos escolher bem quem vai caminhar conosco. Precisamos pedir a Deus discernimento para que possamos escolher pessoas que vá fazer com que o reino de Deus resplandeça nas nossas vidas. Aqui também nós podemos observar sobre a palavra amor. Amar os nossos inimigos. São os nossos inimigos que nos promovem. São os nossos inimigos que fazem com que nós nos aproximemos de Deus. E muitas vezes nós não observamos isso. Mas nós devemos orar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos maldizem, por aqueles que batem na nossa face e nos odeiam gratuitamente. Porque nós sabemos que a vingança, o juízo, é do Senhor, não é nosso. Então, seja quem for que te bateu, que te humilhou, que te caluniou, que te traiu, perdoe, porque entregue nas mãos do Senhor e o Senhor vai saber o que fazer. Nós não sabemos o que fazemos porque a nossa vingança, ela é humana. Mas quando nós colocamos na mão do Senhor, o Senhor, ele vai tratar com a pessoa para que a pessoa possa se arrepender dos seus maus atos. E é isso que nós devemos ter no coração. E é por isso que nós não podemos julgar as atitudes das pessoas, não podemos julgar o comportamento das pessoas, porque cada um passa por uma dificuldade, por uma situação.
tantas pessoas com traumas de infância, tantas pessoas com o coração ferido, o coração machucado, e que falam palavras torpes e que nos machucam, mas nós devemos perdoar, nós devemos amar, nós devemos orar e entregar ao Pai, porque o Pai, ele revela o oculto e o escondido. E como nós vamos saber como a árvore é boa ou má? Você já observou quando você conversa com uma pessoa e que ela tem frutos doces para te entregar? Você já observou que a pessoa que tem bons frutos, ela fala coisas boas? Ela é uma pessoa animada, ela é uma pessoa que abençoa, ela é uma pessoa que multiplica, que compartilha. Mas uma árvore de má fruto é uma pessoa que só reclama, é uma pessoa que murmura, é uma pessoa que só chora, é uma pessoa que não valoriza nada. Então nós precisamos entender quais são as frutas que são de árvores boas e quais são os frutos que são das árvores más. Mas nós não podemos julgar, porque nós sabemos que ali naquela raiz existe uma dor. Nós devemos orar pelas pessoas, porque aqui fala sobre fundamento. E o que é fundamento? Fundamento é isso. Fundamento é você andar e você entender que as pessoas são como árvores. As pessoas, elas vão te oferecer o que elas têm para te dar. E qual é o fruto que você necessita hoje? Qual é o fruto que você precisa para sua alma ser saciada, para sua alma ser preenchida? Que você vá até essa árvore e que você retire esse fruto para que a sua alma possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que hoje seja um dia de bênção na sua vida. Que possamos receber do Pai aquilo que nós necessitamos para honrar e glorificar o nome dele. Porque toda honra, toda glória, todo poder, todo domínio, toda sabedoria vem do alto. E é dele que pertencem todas as coisas. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.